Meus cumprimentos. A apresentação, por estarmos muito perto do final do ano, da palestra Natal, que eu tive o prazer e uma honra muito grande de apresentar para o maravilhoso grupo do Lisieux de Montes Claros. Natal. Palavra do momento, ressignificar, que quer dizer dar novo significado. Espírito de equipe em 3 tempos. O anjo Gabriel, Lucas, o grande evangelista, São Lucas, médico de almas e de homens, Francisco de Assis, o nosso São Francisco. Então, Natal, significar e ressignificar. 2 verbos que dá a significação e a ressignificação. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Textos de Isaías 7,14 e de Mateus 1,23. Noite feliz. Noite feliz. Lucas 2, 10 e 11. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Figuras aí de Maria, figura de José, Maria e a criancinha, Jesus menino, outra configuração interessantíssima. E mais dizendo que a primeira iluminação de Natal não foi criada por brilho de lâmpadas, mas pela glória do Senhor. Nenhum viajante viu a estrela, mas somente alguns animais, alguns pastores e os reis magos, os 3 reis magos. Os 3 reis mágicos. E ela foi seguida por um inesperado coral de anjos. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aí a figura dos anjos tocando violino com Maria e o menino Jesus. Os pastores foram a Belém para ver se era verdade o que os anjos tinham dito. Após terem a confirmação, não conseguiram guardar para si o que haviam ouvido e visto. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Aí também os pastores, vendo de longe a luz que brilhava, que é chamada estrela de Belém, que eu sempre tive por mim, que a luz não vinha de cima para baixo, não era estrela nenhuma, cometa nenhum, mas a luz máxima de Jesus, que fora colocado na manjedoura. A luz é a criança. A luz é o Cristo que chegava à Terra para mudar tudo na vida das pessoas e do mundo. As origens do Natal vêm desde 2000 anos antes de Cristo, 20 séculos. Tudo começou com um antigo festival mesopotâmico de 12 dias, que simbolizava a passagem de um ano para o outro. A Mesopotâmia inspirou a cultura de muitos povos,
Mais tarde, por intermédio da Grécia, o costume alcançou Roma em um festival chamado Saturnalia. A festa era realizada de 17 de dezembro a 1º de janeiro, em comemoração ao solstício de inverno. A Saturnália era conhecida como o Dia do Sol Invicto. As escolas eram fechadas e ninguém trabalhava. Era festa nas ruas e grandes jantares oferecidos aos amigos. Árvores verdes eram ornamentadas por muitas velas. Nos primeiros anos do cristianismo, a Páscoa era o feriado principal. O nascimento de Jesus não era celebrado. No século IV, 300 e tantos depois de Cristo, a igreja decidiu instituir o nascimento de Jesus com um feriado, ou um dia santo, como possa querer dizer. Como a Bíblia não menciona a data de nascimento, o Papa Júlio I escolheu o dia 25 de dezembro. Historiadores afirmam que o primeiro Natal, como o conhecemos hoje, foi celebrado no ano de 336. 336, século IV. A troca de presentes passou a simbolizar as ofertas feitas pelos 3 reis magos ao menino Jesus. As igrejas ortodoxas grega e russa, celebram o Natal no dia 6 de janeiro, também referido como o Dia dos 3 Reis, o dia em que os 3 magos encontraram Jesus na manjedoura. Em espanhol, ou seja, na Espanha, a comemoração maior é realmente 6 de janeiro. É o 6 de janeiro, que também é celebrado com muita alegria e muito movimento em Montes Claros, Minas Gerais, aqui no bairro Santos Reis. A igreja é grande população, no 6 de janeiro, e este é o que é chamado na Espanha Páscoas de Noel. Então, também nós, montes clarenses, temos a nossa comemoração no início do ano. Aí a figura dos 3 reis magos dirigindo a manjedoura no conhecimento pela luz que vinha, que eu estou dizendo, de baixo para cima, e que era o GPS deles naquele momento. Então, eles chegaram até Jesus trazendo os presentes: ouro, incenso e mirra. Presentes, como eu já disse várias vezes, de homem. Mulher nenhuma daria ouro, incenso e mirra para uma criança que acabara de nascer. É apontado o ano de 749 da era romana de Roma como sendo o ano do nascimento de Jesus, que corresponde ao nosso 5 antes de Cristo. A casa com a luz iluminando o local exatamente onde estava a criança. A manjedoura é o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. A humildade representa a chave de todas as virtudes. Outro quadro de Maria com a criança perfeitamente luminosa e iluminada. Harmonias divinas cantavam o hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura marcou todas as glorificações da divina luz e o maior reconhecimento de humildade. Ainda cena da manjedoura. Textos do Evangelho de Lucas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel.
E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Chegou a dizer que estavam mais ou menos com seus 90 anos. Não há provas. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Quem conhece, quem foi iniciado maçom, quem frequenta normalmente uma loja maçônica sabe de onde fica o altar do incenso. Na parte final do templo, acima do grau 18, lá está o Santo dos Santos, que representa a mesma posição do templo de Salomão em que estava Zacarias, o marido de Isabel, o pai de João Batista. O versículo 10 diz: e toda a multidão do povo estava fora orando. E um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso, que é o Santo dos Santos, como está escrito em cima. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Aqui, o verbo assistir, ele se identifica: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Quer dizer, eu moro, eu resido, eu estou permanentemente diante de Deus. E nessa condição, fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. E porque Zacarias não acreditou, o versículo 20 diz: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. O povo já sabia que no templo, no Santo dos Santos, o sacerdote escolhido por sorte teriam visões. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos. E ficou mudo. Por que ficou mudo? Não acreditou em Gabriel. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou a gravidez. Muda de cena. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Maria de Nazaré, que é o título de um maravilhoso livro psicografado por João Nunes Maia, que estudou em Montes Claros, morou em Montes Claros, autor de 100 livros publicados em Belo Horizonte. Maria de Nazaré. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que é a primeira parte da nossa Ave Maria. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito, e com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Fosse agraciada. Ave Maria, cheia de graças. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ela não tinha contato físico com nenhum homem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti um Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria. Muito diferente do que disse Zacarias. Ela se mostra disponível, pronta. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Isabel era sua prima. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A segunda parte da nossa Ave Maria. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A informação que a criança Maria estava grávida de menos de um mês. E pela mensagem dita pela boca de Isabel, já dizia que aquela criancinha que tinha dito: bendito o fruto do teu ventre, era a mãe do meu Senhor. Considerações históricas. Para que o Cristo nascesse, Maria e José tiveram que subir da Galileia à cidade de Davi, chamada Belém. Isso significou a necessidade de também nós subirmos espiritualmente. Temos que refletir que é o Cristo em toda a sua grandeza. O nascimento de Jesus em Belém significa o início de uma nova era em que a justiça se converte em amor. O mais perfeito equilíbrio entre a razão e a emoção. No plano horizontal, necessitamos da ciência em nossas movimentações cotidianas. Mas, para verticalizarmos nossas conquistas, é importante uma moral elevada com base no Evangelho. Sobre o recenseamento, Lucas nos conta que José, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida,
chegou com ela a Belém, aguardando o momento de dar à luz. Nascendo seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Jesus, envolvido em panos, ensina-nos a lição de simplicidade. Os presentes dos reis magos contêm significados. O ouro significa as coisas materiais. O incenso, as questões espirituais. A mirra, a natureza da missão de Jesus. Terminando, o Natal é a comemoração do aniversário de Jesus. O dono da festa é quem deve receber os presentes e as homenagens. Ele é o aniversariante. Então está aí, já no término, Maria, mãe de Jesus, uma das pinturas mais perfeitas que nós temos até hoje. E Maria, olhando com toda a grandeza da maternidade, a criança que veio mudar a história do mundo e da humanidade.